E aí, galerinha, fimose, estou de volta aí. Trouxe esses 3 exercícios para fixação do conteúdo que foi apresentado no vídeo anterior, que é fração molar e pressão parcial. Sendo assim, vamos à resolução desses exercícios. Na respiração humana, o ar inspirado e o ar expirado têm composições diferentes. A tabela abaixo apresenta as pressões parciais em milímetros de mercúrio dos gases da respiração em determinado local. Qual o valor de X em milímetros de mercúrio? E que é esse valor? Aqui é bem simples, né? Você tem que lembrar que o quê? Que a pressão total exercida por uma mistura gasosa ela é igual à soma das pressões parciais dos gases que compõem a mistura. Ou seja, essa soma desse lado, se estão todas em milímetros de mercúrio, tem que ser igual à soma desse lado. Assim você acha o valor de X. Então vamos fazer isso, né? Aqui, ó. Aqui, somar tudo desse lado, somar tudo desse lado aqui. Ver quanto que vai dar aqui. Somando esses valores aqui, vamos ver quanto que dá. 9, 2, vai dar desse lado aqui, ó. Vai dar 760 milímetros de mercúrio. Agora vamos somar do outro lado. Isso aqui vai ser 5. Vai ser igual a 728,3 mais x. Então, agora é só igualar. Encontrar o valor de x. 760 é igual a 728,3 mais x. Mas assim, o valor de x para a gente vai ser 31, isolando o x aqui, ó. Só fazer essa conta direita aqui. 760 menos 728,3. X vai ser igual a 31,7 milímetros de mercúrio. Resposta, letra A. Tá vendo? Ó, esses gases, olha que chique, esse que falou que esses gases da respiração, essa pessoa está respirando esses gases num determinado local. Essa questão poderia perguntar até que nível, porque aqui, ó, o ar inspirado deu 760 milímetros de mercúrio. Quer dizer que é 1 atm. Essa pessoa está a nível do mar. Questão boa. Bora para a próxima. Questão 2. Uma mistura de 1,5 mol de gás carbônico, 8 gramas de metano e 44,8 litros de monóxido de carbono está contida em um balão de 30 litros na CNTP. É correto dizer que a pressão parcial do monóxido de carbono é o dobro da pressão parcial, tá? Quer que a gente calcule as pressões parciais e compare elas, né? Então, vamos anotar as informações. 1,5 mols de gás carbônico. Então, tenho inicial 1,5 mol de gás carbônico, CO2. Eu tenho 44,8 gramas de metano. 8 gramas de metano. Eu tenho 4 gramas de metano. Eu tenho 44,8 litros de monóxido de carbono. 44,8 litros de monóxido de carbono. Beleza. E aqui ele fala para a gente que a massa molar do metano ela é 16 gramas por mol. Isso aqui é a massa molar dele.
Então, essas são as informações que são fornecidas no texto. E ele quer relacionar as pressões espaciais, né? Beleza. Vamos pensar aqui. Se você assistiu o vídeo que eu passei, que eu fiz anteriormente, você vai concordar comigo que a pressão parcial, por exemplo, vamos supor, do CO2 dividido pela pressão parcial total vai ser igual ao número de mols do O2 dividido pelo número de mols total. Então, calcular a fração molar de um gás, você já está calculando aqui, ó, a pressão parcial dele. Então, eu vou trabalhar apenas com esse lado direito aqui, ó. Porque todas as informações que ele me deu aqui, fica mais fácil eu transformar tudo para mol e trabalhar com a fração molar. E no final, eu sei que essas duas coisas são iguais. A operação que eu vou estar fazendo para a fração molar vai ser idêntica à operação que eu vou estar fazendo para pressão parcial. É a mesma coisa. Então, vamos às contas. Olha, aqui no início aqui eu não vou precisar de fazer transformação nenhuma, porque ele já me deu que a quantidade de dióxido de carbono, a quantidade molar é 1,5. Aqui eu vou precisar achar a quantidade molar, a massa molar do metano, vai ser o quê? N do metano, CH4, vai ser 8 gramas dividido por 16 gramas. Isso aqui é vezes mol. Simplifica grama com grama. Isso aqui vai restar meio mol, que é igual a 0,5 mol. Agora eu vou calcular a quantidade em mol. Tem que lembrar que isso daqui está na CNTP, né? O exercício fala condições normais de pressão e temperatura. Então, a quantidade em mol do CO, do monóxido de carbono vai ser igual a 1 mol de gás na CNT tem 22 graus. Isso vezes 4,8. Isso aqui é o dobro, né? 44,8 é o dobro de 22,4. Então dá 2 mols. Beleza. Então, agora basta somar, encontrar a quantidade de mols total. Então, quantidade de mols total, que é N total, vai ser o quê? A quantidade de mols do metano, mais a quantidade de mols do monóxido de carbono, mais a quantidade em mols do dióxido de carbono. Isso aqui vai ser igual a 1,5 mais 0,5 mais 2. Isso vai ser igual a 2, 4 mols. Quantidade de mol total, 4 mols. Agora, eu consigo achar as frações molares de cada substância. Então, ó, a fração molar da primeira substância, que é o dióxido de carbono, vai ser 1,5 dividido por 4. Fração molar do CH4 metano vai ser igual a 2 dividido por 4. E a fração molar do dióxido de carbono vai ser 2 dividido por 4. Aqui não é 2 não, né, gente? Desculpa aqui. É 0,5. Quantidade aqui, ó. É 0,5. Transformar essas frações para frações irredutíveis. Então, isso aqui vai dar... Isso é 15 dividido por 40. Transformando em fração irredutível, vai ficar o quê? Simplificando em cima e embaixo por 5, é 3/8. A próxima aqui, ó, CH4, isso aqui é 5 sobre 40. Dá para simplificar em cima e embaixo por 5, é 1/8. Agora, vamos simplificar essa aqui. Monóxido de carbono, 2 simplificado por 4, isso aqui resta meio. Observe essa relação que eu disse aqui anteriormente, ó, que a pressão parcial de um gás, ela pode ser calculada por meio da
fração molar. Então, é a mesma coisa. Vamos substituir aqui, ó, a fração por pressão parcial. A pressão parcial, basta colocar o Pzinho, né? Pressão parcial do dióxido de carbono. Pressão parcial do metade. Então, o que a questão fala para a gente? Que a pressão parcial do monóxido de carbono é o quádruplo da pressão parcial do metano. Então, vamos ver aqui. A pressão parcial do monóxido de carbono, pressão parcial, tá aqui, ó. Pressão parcial do monóxido de carbono é igual a 4 vezes a pressão parcial do metano. É isso mesmo, né? A pressão parcial do monóxido de carbono é o quádruplo da pressão parcial do metano. É isso que ele está falando. Então, essa igualdade aqui tem que ser verdadeira. Então, vamos ver. A pressão parcial do monóxido de carbono é meio. Vai ser igual a 4 vezes a pressão parcial do metano, que é 1/8. Então, quer dizer que isso aqui vai implicar que meio vai ser igual a meio, porque 4, simplificando em cima e embaixo por 4 dá meio. Então, a resposta está certa. A resposta para a gente aqui é a letra D. Você pode testar as outras se você quiser. Você já tem as pressões parciais calculadas. Vamos à questão 3. Vou pegar mais espaço aqui para a gente anotar as coisas. Se precisar de anotar alguma coisa, já tem espaço liberado. Opa, aqui já vai vir as questões aqui, as explicações da nossa aula anterior. Beleza. Vamos à questão. Uma criança com severa infecção nos brônquios apresenta problemas respiratórios e o médico administra Heliox, uma mistura de oxigênio e hélio com 90% de massa de O2 em gás, né? Se a pressão atmosférica é igual a 1 atm, calcule a pressão parcial de oxigênio que foi ministrada à criança. Aí te dá as massas molares. Então, chique. Vou anotar as coisas aqui. Ele fala que uma mistura de oxigênio e hélio com 90% de massa de oxigênio. Então eu tenho 90% em massa de O2. Ele fala o que mais? Se a pressão atmosférica é igual a 1 atm, calcule. Então a pressão total no lugar. A gente tem o hélio também. A pressão total. Pressão no lugar. Tá. Por que eu estou falando que a pressão total aqui inicialmente é igual a 1 atm? Pois a criança, essa pessoa que vai receber esse remédio, a pressão interna dela tem que ser igual à pressão externa. Porque se a pressão interna for menor, essa pessoa vai ser esmagada pela pressão externa, ela vai morrer. Então a pressão total no lugar tem que ser de 1 atm, né? Vamos pensar aqui. Ele está querendo que calcule. Tá, a pressão de oxigênio. A pressão parcial de oxigênio está aqui. Pressão parcial de oxigênio. Beleza. Tá. A gente tem inicialmente, vamos supor que a gente tem uma massa M, que é a massa total fornecida nesse exercício. A gente tem uma massa M, a gente está supondo aqui. Vamos pelo meio do algoritmo para calcular aqui, utilizando o algoritmo que está lá no vídeo anterior. Então, beleza. Se eu tenho 90% em massa, então quer dizer que de O2, eu tenho que a massa de O2 vai ser igual a massa total vezes 0,9, que é 90%.
Beleza. Então quer dizer que vai restar o quê de massa de hélio? Isso aqui é a massa total, né? Chama isso aqui de... Só para você entender aqui que M, esse M que eu estou pegando aqui, ó, ele é a massa total. Vou colocar esse M até maiúsculo, um M maior, para ficar melhor aqui a interpretação. Massa total. Então quer dizer que a massa de hélio para a gente, eu estou vendo aqui, ó, a massa de hélio vai ser o quê? A massa total vezes 0,1. Porque 0,1 mais 0,9 é 100%. Então se eu tenho 90% em massa de O2, eu tenho 0,9, é 0,9 vezes a massa total. Essa é a massa de O2. Beleza. Agora, vamos pensar aqui, ó. A massa molar, o número de mols, N, ele é calculado pela massa de O2 dividido pela massa. Então, se eu tenho de mols, isso aqui vai ficar massa molar, número de mols de O2, apagou mols de O2. A massa de O2 vai ser emissão vezes 0,9 dividido pela massa molar do oxigênio. Aí você tem que ir lá na tabela periódica. O oxigênio ele tem a massa molar de 16 gramas. Aqui eu tenho 2 oxigênios, então eu tenho 32 gramas por mol. Só que aqui a gente só vai ter mol. Por que que a gente vai ter unidade de mol aqui, ó? Aqui inicialmente eu falei que essa massa total, a unidade dela está em gramas. Então se eu tenho gramas dividido por gramas sobre mol, grama simplifica com grama, vai restar só mol. Então a gente já achou a quantidade em mol de O2. Vou fazer a mesma coisa para o hélio. Então, ó, só aqui. Fazer aqui para o hélio. Vai ficar aqui que o número de mols de hélio tem que ser igual à massa do hélio, que é a emissão vezes 0,1, dividido pela massa molar do hélio. Massa molar do hélio, na tabela periódica, você vai olhar lá, é 4 gramas por mol. Vai restar mol. Beleza. Agora a gente tem a quantidade em mol do O2 e temos a quantidade em mol do hélio. O que a gente tem que fazer agora? Somar as duas, achar a quantidade de mol total. Então, a quantidade de mol total vai ser o quê? NO2, número de mols do O2 mais o número de mols do hélio. Isso vai ficar emissão vezes 0,9 dividido por 32 mais emissão vezes 0,1 dividido por 4. Isso aqui vai ser igual, tirando o mínimo aqui entre 32 e 4, 32 é múltiplo de 4, né? Então, o mínimo vai dar 32. Aqui fica M vezes 0,9 mais 32 dividido por 4 é 8, dá M vezes 0,8. Isso aqui fica 1,7 M dividido por 32. Essa é a massa molar total, lembra? Aquela massa molar que está lá no final do recipiente, o último recipiente. Beleza. Cara, o que eu vou fazer? Vou calcular, vou fazer isso aqui, ó. Se eu sei que a pressão parcial do O2 que a gente está procurando é igual a pressão parcial do O2 dividido pela pressão total é igual a o número, a fração parcial, a fração molar da substância, né? Vou pegar o número de mols dividido pelo número de mols total. Vamos ver aqui o que vai dar. A pressão parcial do O2, a pressão total é quanto? 1 atm. Isso vai ser igual a número de mols do O2, tá na onde? Está aqui, ó. Vai ser emissão vezes 0,9 dividido por 32. Tudo isso dividido
pelo número de mols total, que é esse aqui que a gente calculou. Fica 1,7 m dividido por 32. 32 aqui eu já vou simplificar com 32. M eu vou simplificar com M. Vai restar aqui pra gente 0,9 dividido por 1,7. Isso aqui, a unidade final para a gente está em ATM, porque aqui, ó, esse ATM aqui vai passar multiplicando. E os dois aqui era mol, mol simplifica com mol. Desse lado aqui você tem uma divisão que vai ficar adimensional, sem unidade. Então vai restar ATM para a gente. Fazendo essa divisão, você vai ter 0,9 dividido por 1,7. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,53 ATMs. Tá aí a resolução. Vamos lá, voltar na página 1 e marcar a nossa resposta. 0,53 ATMs. No mais, galera, estamos aí. O que deve é. E tchau, obrigado!